Gustavo Soler conosco aqui para falar da rodada. Eu e a Silvânia cabisbaixos aqui. Nossos times foram mal na rodada do fim de semana, hein, Soler? Bom dia, Pedro, Silvânia. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Falando então sobre a maior goleada da história da Arena Corinthians, hoje a Neoquímica Arena, porque o Corinthians perdeu por 5-1 para a equipe do Flamengo. O primeiro gol marcado pelo Everton Ribeiro, o segundo gol foi marcado pelo Vitinho, o jovem zagueiro Natan marcou o terceiro gol, o Corinthians ainda diminuiu com o zagueiro Gil, e aí depois na sequência Bruno Henrique e também o Diego num golaço acabou fechando o placar a favor do time do Flamengo. No domingo ainda, o Red Bull Bragantino venceu a equipe do Sport jogando em Bragança Paulista por 2-0. O Internacional, que por enquanto é o novo líder do Campeonato Brasileiro, bateu a equipe do Vasco da Gama por 2-0. Um gol e uma assistência do Thiago Galhardo. Ele continua na liderança na artilharia do Campeonato Nacional com 14 gols e agora é o líder em assistências com 5 passes para gols. Já o Palmeiras enfrentou fora de casa o time do Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, perdeu por 2-0 no aniversário de 102 anos da equipe cearense. O Fortaleza, completando 102 anos de história, venceu por 2-0, 2 gols do David, e agora o próprio Fortaleza ultrapassou o Palmeiras na tabela de classificação, é o 7º colocado, enquanto o Alviverde é apenas o 8º. Falando também sobre os jogos desse sábado, porque o Atlético Goianiense empatou por 1-1 com o Atlético Paranaense, a equipe do Fluminense ficou no 2-2 com o Ceará, o São Paulo no 0-0 com o Grêmio, e o Santos fora de casa venceu o Coritiba por 2-1 nesta partida que pode ter sido a última partida do meio atacante Soteldo. Ele recebeu uma proposta de $7 milhões do Al Hilal da Arábia Saudita. O Santos já sinalizou de forma positiva para vender o jogador. Ontem à noite tivemos um áudio vazado do presidente interino do Santos, Orlando Rolo, se explicando para uma parte da torcida a necessidade de vender o atleta, porque o Santos não tem como pagar os salários de novembro e dezembro, então precisa vender o jogador também para quitar as suas dívidas, já que ele foi contratado ainda na gestão José Carlos Pérez e o Pérez não pagou a contratação do Soteldo, então o Soteldo está sendo vendido para ser pago e ainda conseguir pagar parte dos salários dos jogadores do Santos. Nesta segunda-feira teremos a partir das 8 horas da noite o Botafogo enfrentando o Goiás e o Bahia recebe o Atlético Mineiro. Hoje o Galo é o 3º colocado do Campeonato Nacional com 31 pontos e apenas 15 jogos. Se vencer, retorna à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, a mesma pontuação de Internacional e Flamengo, mas em caso de vitória o Galo chega a 11 vitórias no torneio nacional, enquanto o Colorado e o Rubro Negro têm apenas 10 vitórias, fechando o G4 com o São Paulo com 27 pontos e também 15 jogos disputados, e o Santos é o 5º colocado, o Fluminense o 6º, fechando a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Na parte de baixo da tabela, o Atlético Paranaense é o 17º, Coritiba 18º, Red Bull Bragantino 19º, o Goiás é o lanterna. Valeu, Gustavo Soler, que volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes.